Boa tarde e bem-vindos ao Mercados em Ação do Jornal Económico. Neste programa vamos olhar para o impacto que os novos confinamentos para conter a pandemia de Covid-19 poderão ter na economia e também nos mercados. Vamos depois dar um salto para o outro lado do Atlântico para falar das consequências da conturbada transição de poder na Casa Branca e também o que esperar da administração de Joe Biden depois da vitória dos democratas nas eleições na Geórgia. Iremos também falar sobre o mercado do petróleo, depois da decisão saudita de cortar a produção, e ainda vamos antever a época de resultados das cotadas, que começa esta sexta-feira nos Estados Unidos. O nosso convidado de hoje é o João Queiroz, Head of Trading do Banco Carregosa. João, bom ano e bem-vindo ao programa. Obrigado igualmente. João, vamos começar pelos novos confinamentos, que em alguns países, como provavelmente em Portugal, vão ser gerais. Como é que esta nova quebra na atividade, poderá afetar o crescimento económico este trimestre e como é que as bolsas estão a reagir a essa perspectiva? Efetivamente, é um facto que as novas restrições vão provocar, é claro, aqui alguma desaceleração por via do consumo das famílias, que afetará também o nível da despesa, o investimento depois das empresas, o mercado de emprego. Há aqui todo um efeito de cadeia. Porém, os investidores e os mercados estão a assumir como um efeito transitório. Provavelmente com mais impacto no primeiro trimestre, com alguma repercussão ainda no segundo, mas à medida que for aumentando o grau de inoculação das populações, portanto, à medida que as vacinas vão sendo estendidas a toda a população, ao maior grau da população, que vai ser inicialmente com um ritmo mais lento e que tenderá depois a ter uma fase de maior velocidade, porque há uma vintena de vacinas que estarão na fase 3, há algum conjunto de outras vacinas que estarão nos próximos 30 dias, entre janeiro e fevereiro, que deverão sair, por exemplo, da Johnson & Johnson. Provavelmente poderemos chegar aí com expectativas de que no final do primeiro semestre já exista um conjunto de vacinas com um grau de eficácia aceitável que possa alterar estas perspectivas. Portanto, o mercado, nessa perspectiva, espera alguma desaceleração, tal como se verificou no mês de dezembro, não de uma forma tão apertada como iremos ter agora na vaga que se verifica durante este mês de inverno, mas pela perspectiva de que isto será um efeito transitório e com alguma capacidade de recuperação, assim, graças ao rollout das novas vacinas que vão saindo e aumentando a produção, como vimos ontem o exemplo da Pfizer BioNTech, que aumentou a estimativa da produção para 2 mil milhões para 2020, para este ano 2021. Os mercados estão a ver isto como um efeito passageiro que poderá não ter repercussões se considerarmos o global de 2021, mas provavelmente aqui os resultados das empresas relativamente ao primeiro trimestre, sobretudo janeiro e fevereiro, poderemos ter aqui um impacto diferente daquilo que observávamos quando estávamos no terceiro e quarto trimestre do ano passado e tínhamos outras perspectivas sobre a evolução dos números da pandemia. Há aqui algum reality check, nomeadamente em relação às notícias relativas à vacina, de que o seu rollout, portanto, a inoculação das pessoas vai demorar um pouco mais, mas também haverá aqui algum reality check que já se começou a falar, nomeadamente nos últimos dias, das avaliações, alguns eventos que ocorreram, como as da Bitcoin, como aquele tweet de Elon Musk que gerou uma subida inusitada de uma ação e começou-se a falar de uma bolha. Haverá aqui este duplo aviso ou este duplo tema de cautela? Ou achas que é uma coisa passageira e agora com os estímulos, por exemplo, de Joe Biden, isto vai ser ultrapassado? O tema da bolha, interpretando aqui a bolha como tendo as avaliações ou as cotações dos ativos estando para além daquilo que é o contexto atual dessas empresas,
tem tido um desenvolvimento, vou chamar racional, como observamos em setembro e outubro. O que é que eu quero dizer com isto? Quando os preços ou as avaliações estão um pouco para além daquilo que são as receitas e a margem de lucro das empresas, o que o mercado tem feito é rodar dessas empresas para as empresas value ou as empresas cíclicas, acreditando aqui numa perspectiva de cenário de economia global pós-pandemia. Provavelmente poderemos continuar com esse jogo, ou com esse racional, se calhar, com o mercado a efetuar essas rotações quando, como é bem dito, quando se faz um reality check e se verifica que, afinal, apesar de todo o conjunto de estímulos, a abundância de recursos financeiros e as extremamente baixas taxas de juro, provavelmente podem não justificar algumas avaliações. Nessa perspectiva, provavelmente o mercado vai optar por, em vez de observarmos vendas aceleradas e muito rápidas, provavelmente vai optar por entrar noutro tipo de ativos, que ainda observam correções de 50%, 40% face aos máximos do ano passado e que podem ter um desempenho, um melhor desempenho, um desempenho mais benigno das suas receitas, da sua margem de lucros nos próximos 2 ou 3 anos, com a normalização da atividade dos agentes económicos, com o retomar dos níveis de rendimento das famílias e do seu consumo. É claro que, provavelmente, alguns tipos de setores carecem de algum conservadorismo para as avaliações que têm. Estar a negociar 40 ou 50 vezes as receitas, o valor da capitalização bolsista pode ser um pouco mais, pode ser demasiado, mas os investidores já começam a olhar para as avaliações, isto na parte das tecnológicas, estar 12%, 13% as receitas para empresas que começam a ter um EBITDA positivo, já têm essa perspectiva. Portanto, a grande realidade é ter um efeito como tivemos em 2000, no momento da bolha tecnológica, provavelmente poderá não ser repetível, porque os investidores parecem mais avisados. Mesmo assim, algumas companhias provavelmente carecem de algum conservadorismo relativamente às avaliações e já se observa os investidores com algumas preocupações em proteger ou as mais-valias ou então ter alguma cautela em algumas novas entradas ou reforços em alguns tipos de títulos. Podemos falar aqui não só das bitcoins, podemos estar a falar, por exemplo, também nos veículos elétricos, em que temos uma grande empresa que só a sua capitalização bolsista provavelmente ultrapassa o setor da indústria automóvel tradicional. Portanto, aí também vemos já alguns investidores a olhar com outro tipo de cautela. E mesmo assim, também vamos observando noutro tipo também de setores como da digitalização, que tiveram bons desempenhos no segundo e terceiro trimestre do ano passado. Já vemos os investidores também a reduzir a sua exposição e, dessa forma, algum impacto possa haver por via do aumento das taxas, do hipotético aumento das taxas de juro de longo prazo nos Estados Unidos, que é onde os investidores têm observado com mais cautela. Provavelmente esse grau de conservadorismo pode mitigar aqui o impacto de uma venda muito acelerada ou uma venda desenfreada. De momento não parece que vai existir essa possibilidade, atendendo sobretudo por estarem mais avisados e depois por haver uma enorme quantidade de liquidez disponível de recursos financeiros nas economias. João, vamos continuar a falar dos Estados Unidos, 2 temas. Um deles é esta transição conturbada na Casa Branca. Vimos na semana passada eventos inéditos, estamos todos colados à televisão a ver o que é que estava a passar em Washington, no Capitólio.
Entretanto, ao mesmo tempo, nos mesmos dias, na mesma semana, os índices em Wall Street estavam a bater máximos históricos. Aqui, qual é a percepção dos investidores? Há a percepção que esta transição política, apesar de ser conturbada, é uma coisa que vai ser resolvida no curto prazo e que não irá ter consequências negativas para os mercados? Ou começa a haver algum esperar para ver, até porque a tomada de posse é na próxima semana? Portanto, o tema vai estar muito em cima da mesa. Efetivamente, o evento da semana passada deixou, curiosamente, mais chocados os norte-americanos do que propriamente o resto do mundo. O resto do mundo para o resto do mundo foi surpreendente. Uma das maiores democracias do mundo, não será a maior, e a forma como se posicionava, os Estados Unidos se posicionou sempre na sua história até a era de Trump, efetivamente deixou chocados, sobretudo os norte-americanos. Foi interessante, de um ponto de vista negativo, claro, verificar esse impacto e depois a surpresa para todos nós, sobretudo no Ocidente. Porém, os investidores percepcionaram mais como um impacto extraordinário e pontual. Daí termos estado a observar uma correção que deverá ter tido uma curta amplitude e deverá ter durado menos de meia sessão. Os investidores continuam a considerar que o novo presidente tem um discurso mais generalizado, mais pacifista, muito diferente do grau de antagonismo que tem o atual. E as medidas que se estão a tomar, ou pelo menos algumas administrativas, como tentar um impeachment ou tentar aplicar um determinado artigo da Constituição dos Estados Unidos, que não me recordo, não sei se é 25º. É 25º, sim. Muito bem. Terá mais impacto numa possível segunda candidatura para um segundo termo daqui a 4 anos ou sua possível reeleição. O número de votantes foi muito elevado e aqui eu não diria que o Partido Democrata. Há um grande conjunto da sociedade norte-americana que está a aproveitar, e bem, de alguma forma e com racionalidade, já a tentar preparar o terreno para o futuro, quer para este tipo de perfil de presidenciáveis, e de alguma forma tentar preparar o terreno para os próximos ciclos eleitorais da presidência dos Estados Unidos. Portanto, João, e já agora que falamos de futuro, houve uma eleição especial para o Senado, relativa à Geórgia, e que foi ganha por 2 democratas, o que equilibrou 50-50 as forças no Senado norte-americano, do Congresso, mas que a vice-presidente Kamala Harris poderá desempatar a favor dos democratas. Os investidores sempre tiveram algum receio com esta concentração de forças do lado só de um dos lados. Terão motivos para receio, tendo em conta que é conhecido, nomeadamente a questão dos impostos, muito provavelmente será revista, cortes de impostos de Trump, mas a questão também das tecnológicas, poderá haver aqui algum apetite pela regulação, por mais regulação, ou o facto de haver eleições daqui a 2 anos para o Congresso poderá travar isso, até porque nesta primeira fase provavelmente Joe Biden quererá unir o país e não criar aqui clivagens. Efetivamente, o Partido Democrata provavelmente agora terá algumas condições para tentar procurar aprovar da melhor forma possível um conjunto de estímulos e pacotes de ajuda à economia, sobretudo para as empresas e às pequenas famílias. Aquela parte que sofreu mais com o impacto da pandemia, e depois o grau de amplitude é outra parte também muito relevante relativamente à sociedade e à economia norte-americana. A amplitude que existe entre os mais desfavorecidos e os que mais conseguiram manter-se nesta economia, provavelmente o programa do próximo presidente será nessa perspectiva. E aí, nesse ponto, mantendo
esse objetivo, poderá conseguir que pelo menos os republicanos não votem contra ou possam dar aqui uma perspectiva mais positiva. E Joe Biden tem que aproveitar os próximos, como é bem observado, os próximos 2 anos para conseguir unir toda a sociedade, ir buscar também criar algum capital político junto dos republicanos, porque também depois necessitará para a segunda metade da sua presidência e para uma possível reeleição sua ou através da sua vice, criar um terreno e um contexto mais positivo. Portanto, o conjunto também do elenco governativo foram buscar pessoas que já tiveram, que têm um currículo, que já tiveram um percurso que é bastante conhecido. Não são pessoas de criar antagonismos, são pessoas mais de criar consensos com diplomacia e provavelmente nessa perspectiva o terreno vai ser, o contexto psicológico, sociológico será menos antagónico do que se viveu até o momento e provavelmente vamos passar depois de uma determinada fase em que se vai tentar mais acalmar aqui o grau de antagonismo entre algumas partes da sociedade, provavelmente haverá aqui um contexto muito mais positivo, uma outra dinâmica trazida por este novo presidente. Portanto, somando tudo, diria que vai haver aqui uma fase de tentar de maior criar maior fraternidade entre o povo norte-americano com algumas políticas orçamentais mais viradas para as pequenas empresas, microempresas e para as famílias em geral. Daí observamos, por exemplo, o Russell 2000 das pequenas e médias empresas a fazerem máximos históricos, daí estarmos a ver também as empresas de energias renováveis nos Estados Unidos relacionados, por exemplo, com os painéis solares, também a ter um outro tipo de desempenho e depois também na parte das infraestruturas que vai ajudar um outro conjunto de empresas que não são tão tecnologicamente evoluídas, mas a trabalhar de uma forma também mais positiva e dessa forma tentar aqui complementar a política do helicopter money, que tivemos aqui uma segunda fase, tivemos no verão um conjunto de cheques que foram entregues às famílias, tivemos agora no final do ano, na transição do ano, um outro conjunto também de cheques de menor dimensão, mas que também foram entregues às famílias e provavelmente agora poderemos entrar na fase em que, com políticas orçamentais viradas para as infraestruturas, a parte da descarbonização, da geração de energia através das renováveis, poderão chegar a um outro tipo também de empresas, de famílias e criar aqui um círculo virtuoso de geração de emprego de uma forma mais rápida, distribuição, aumentar o rendimento disponível das famílias à medida que vamos evoluindo na inoculação das populações e vamos retomando então os níveis de evolução da economia pré-Covid ou pré-pandemia. João, obrigado. Já voltamos à conversa contigo. Vamos agora ver os números dos gráficos da semana com o Marco Silva. Obrigado, Chico. Esta semana, o mapa dos últimos 5 dias em Wall Street é maioritariamente verde, mas aqui destaque para dois factos. O primeiro, as grandes tecnológicas, nomeadamente Microsoft, Apple, Facebook e Amazon, com exceção da Google, tiveram um comportamento negativo. Ao contrário, do lado inverso, os bancos que estão em início de época de resultados e as empresas exploradoras de petróleo tiveram uma semana bastante positiva. Esta questão das tecnológicas estarem com um comportamento não tão bom não é caso único. Aliás, desde o início do ano, repare-se que as tecnológicas são aquelas que têm tido uma correção mais vincada, e também aqui os serviços de crédito. Agora, se nós
colocamos o mapa para o ano, há um ano atrás, ou desde há um ano atrás, vamos ver que estas empresas são aquelas que mais valorizaram nos últimos 12 meses. Portanto, existe aqui aquilo que o João estava a referir também, a questão da rotação de capital. Reparem que o verde, bastante claro, está nestas grandes empresas, enquanto o vermelho está nas produtoras de petróleo e nos bancos. Portanto, houve aqui uma rotação de capital neste início de ano. Em relação ao resto do mundo, na última semana, maioritariamente verde, com destaque também para as petrolíferas, e aqui para a Shopify no Canadá, que continua a ter um comportamento muito bom. Em relação ao início, há 12 meses atrás, temos aqui os comportamentos da Shopify com 174% no ano, e aqui no Brasil só o Val é que tem uma valorização. De resto, as empresas brasileiras não têm tido um bom ano. Em relação aos mercados e setores na última semana, maioritariamente verde, e em relação a um ano para trás, há um ano para cá, podemos ver que os Estados Unidos claramente suplantaram a Europa, os mercados emergentes, a China, e o Brasil foi o grande perdedor. No que diz respeito às capitalizações, as grandes empresas, apesar desta rotação de capital, continuam a ser as principais vencedoras nos últimos 12 meses. Em relação aos gráficos, este é o gráfico do euro-dólar mensal. Podemos ver aqui que está dentro de um canal ligeiramente ascendente, em que quebrou para baixo, veio testar e agora está muito perto desta linha dos 1,25. Este vai ser, quase certeza, um nível a ter em conta. Este é o par de moedas dólar, moeda chinesa, que se lembram, em 2015, 2016 houve aqui um grande celeuma, porque estava a atingir valores muito elevados na ordem dos 7, entretanto teve uma correção, voltou a subir para cima dos 7 e não se falou sobre isso, e agora teve uma correção substancial. Isto porque houve uma desvalorização acentuada nos últimos meses do dólar. Veremos se é para continuar. Em relação aos índices, o S&P 500 continua a valorizar e não é pouco, a atingir máximos históricos, e aqui fazer um contraponto com o índice da praça britânica, o FTSE 100, que reparem que este é o gráfico do S&P 500 na última década, portanto valorizações muito acentuadas, enquanto o FTSE na última década praticamente lateralizou, não teve aqui grandes mais-valias nesses últimos 20 anos. Portanto, houve aqui variações sim, mas não um comportamento ascendente como aconteceu no mercado norte-americano. E é tudo, Chico. Obrigado, Marco. Vamos já seguir para o número da semana, que é o 56,52. Em dólares é o preço do barril de petróleo Brent, tocado esta manhã, terça-feira, o máximo de 11 meses, suportado principalmente pela decisão voluntária e quase unilateral tomada pela Arábia Saudita de um corte de 1 milhão de barris por dia na produção. Voltamos à conversa agora com o João Queiroz, precisamente sobre este tema. João, por um lado temos esta ação de suporte dos sauditas que na semana passada decidiram cortar a produção. Por outro, temos o espectro, como estávamos a falar há pouco, de mais confinamentos, quebras na procura, porque com esses confinamentos naturalmente há menos transportação, tanto de automóveis como principalmente de aviões. Não é? Como é que estes dois fatores vão se contrabalançar aqui para guiar os preços nas próximas semanas, na tua opinião? Os preços do crudo, efetivamente, navegam aqui entre estas duas forças que bem ressaltaste. Por um lado, há aqui um gap em termos de consumo que tem a ver com o tráfego de passageiros aéreo, que ainda é bastante reduzido face aos níveis que tínhamos na pré-pandemia, e também não sabemos qual o impacto dessa recuperação. Há quem fale que, por exemplo, dentro daquilo que é o tráfego de passageiros, relativamente à parte corporativa, aquilo que são as viagens das empresas, provavelmente 30% dessa fatia poderá ter desaparecido, porque passamos a ter um outro tipo de plataformas de interação. Efetivamente, é uma incerteza forte em termos daquilo que é o consumo. Relativamente ao transporte terrestre,
gradualmente haverá aqui fases em que ou maior oscilação entre picos e quebras à medida que fomos tendo algumas vagas relativamente à pandemia, mas provavelmente a partir do segundo semestre, primeiro semestre do próximo ano, há aqui alguma tendência de normalização. Olhando para alguns números, por exemplo, dos construtores de transportes aéreos, Airbus, Boeing, a maior parte estima que para 2023, 2024, aí possam começar a ter alguma retoma dos números das encomendas. Portanto, agarrava-me sobretudo a essa perspectiva. Olhando para esse ponto, haverá uma normalização do consumo de energia, sobretudo os carburantes destilados do crudo a partir desse ponto. Portanto, é natural que, entretanto, os países da OPEP e aqui a Arábia Saudita provavelmente é dos que gera melhor e tem dos preços à boca dos poços mais baixos, então tem esta capacidade de fazer um corte mais profundo na sua produção, quando os outros podem manter os números com que transitavam já no ano passado. Portanto, à medida que for evoluindo as suas economias, muitas delas também já não estão 100% baseadas no crudo, os seus orçamentos estatais já não dependem exclusivamente do crudo, mas ainda com algum peso, provavelmente vão tendo aqui mais margem de manobra e dessa forma, com alguma contração na oferta, podem estar aqui a condicionar a evolução do preço. Depois temos aqui uma outra perspectiva que falámos há bocado, tem a ver também com o número de veículos elétricos. Falamos aqui também viaturas híbridas, portanto é uma oferta em que o setor automóvel se está a posicionar, o setor automóvel verifica aqui uma grande transformação, a eletrificação, a condução autónoma, há aqui um conjunto de variáveis que estão a alterar o setor automóvel e há aqui alguns grandes players que também estão a surgir da China, que provavelmente vão competir também diretamente no mercado global de veículos elétricos. Nesse ponto, provavelmente, a recuperação dos consumos do combustível rodoviário provavelmente também serão diferentes. Provavelmente não deveremos regressar aos níveis pré-Covid, mas se regressarmos a esses números, mas também teremos aqui um tipo de população também diferente e um outro tipo de utilização da mobilidade. A forma também como se está a tratar a mobilidade das populações, sobretudo nos grandes centros urbanos, também está a alterar-se. Também se está a modificar da propriedade do veículo para a disponibilidade do veículo. Portanto, à medida que vai evoluindo esta pandemia, também vai havendo aqui algumas alterações que se prendem com os nossos hábitos de consumo, que também vão ter aqui algumas alterações. João, e já agora por falar em alterações, um último tema, a época de resultados está a começar, 3 grandes bancos norte-americanos vão apresentar os seus números. Qual é que é a perspectiva para o setor financeiro e para esta earnings season em particular? Será que os investidores vão estar de olho nos resultados em si ou mais no outlook e será que as empresas vão dar realmente esse outlook? Haverá aqui uma alteração em relação ao que tem acontecido nas duas últimas épocas de resultados, que as empresas basicamente quase não se aventuravam a dizer nada para o futuro? Provavelmente poderá haver aqui um conjunto de bancos que poderá já arriscar a dar algum outlook. Porquê? Neste momento já temos o rollout das vacinas, provavelmente já há aqui alguma perspectiva de alguma normalização a partir de algumas datas. Depois também temos aqui um outro ponto muito importante, que é os Estados Unidos não introduziram a taxa de juros negativa. Tiveram uma grande oferta de moeda, mas
a entrega de dinheiro de forma direta às famílias parece ter sido mais eficaz e ter sido mais construtivo relativamente ao setor, na parte do setor bancário. Daí, provavelmente, referir que, no que se refere aos resultados das empresas, das instituições de crédito e das sociedades financeiras norte-americanas, os resultados tenderão a ser mais construtivos que relativamente à Europa. Na Europa, provavelmente, poderá haver mais heterogeneidade em termos de resultados dos bancos. Já nos Estados Unidos, provavelmente, se observarmos a curva de rendimentos composta pelas yields das diferentes maturidades, vemos que há aqui alguma recuperação das taxas de juros. Por exemplo, nos 10 anos já estivemos a falar em 1,15%, nos 30 anos há perspectivas que possamos terminar o ano nos 2%. Essa evolução, provavelmente, a verificar-se, poderia ter aqui um impacto negativo no curto prazo, que tem a ver com o ajustamento das taxas de juros, porém, no médio e longo prazo tende a ser mais construtivo em termos daquilo que é o produto bancário dos bancos, e de outra forma, nos bancos universais também criará menos pressão relativamente aos depositantes. Portanto, o conjunto dos investidores parece mais construtivo no que se refere aos resultados da banca norte-americana do que da Europa continental ou, por exemplo, relativamente ao Japão. E se olharmos para o Japão, é um histórico interessante, com as baixas taxas de juro, eles consumiram muito tempo para conseguir fazer uma recuperação de todo o setor, que, comparativamente com os Estados Unidos, efetivamente consumiu quase 2 décadas, quando nos Estados Unidos parece termos consumido provavelmente talvez dois semestres. E aqui coloca-se a grande diferença. Uma é a colocação o helicopter money, que falámos tantas vezes de forma teórica, e outra é a perspectiva das taxas de juros negativas, que cria uma grande pressão relativamente a todo o sistema bancário europeu. Portanto, os investidores posicionam-se mais construtivamente relativamente aos Estados Unidos, relativamente à banca europeia, são mais seletivos entre aquilo que são os diversos players na Europa. João, muito obrigado por mais uma participação aqui no Mercados em Ação. Até uma próxima oportunidade para explorarmos mais temas em próximas edições. Marco, antes de terminarmos, vamos para o protagonista da semana? Sim, hoje é Joe Biden, o presidente eleito dos Estados Unidos, não só porque vai ser o próximo presidente, mas pelo que deverá anunciar esta semana um novo pacote de estímulos que no início já julgava-se que poderia ser de 600 mil milhões de dólares, mas que agora poderá, já se fala em alguns bilhões de dólares de auxílios e que inclui os cheques até 2 mil dólares para os cidadãos, o que certamente irá fazer mexer com o mercado. Marco, muito obrigado. Chegamos assim agora ao final de mais uma edição do Mercados em Ação. Agradeço também a preferência dos nossos telespectadores. Até à próxima semana. Muito obrigado.